Olá, meu nome é Vivian Vilhena, sou nutricionista da alimentação escolar na Prefeitura de Paragominas e estou aqui para repassar algumas condutas que devem ser utilizadas pelas manipuladoras de alimentos das escolas. E também a senhora Lucilete Amorim irá repassar algumas orientações para as OSGs da limpeza. Temos aqui uma introdução que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o comportamento do Covid-19 deve ser semelhante ao de outros tipos de coronavírus, portanto, ele pode persistir por poucas horas ou vários dias no ambiente, dependendo do tipo de superfície, temperatura e umidade do local. Entretanto, são eliminados pela higienização ou desinfecção das superfícies, tanto pela ação de detergentes, sabões e desinfetantes e pela lavagem das mãos, além de serem sensíveis às temperaturas normalmente utilizadas para cozimento dos alimentos, que é em torno de 70 graus Celsius. Ou seja, mesmo que não haja evidências de transmissão por meio de alimentos, deve ser feito esses procedimentos de higienização para evitar a contaminação da pessoa. Outro recurso importante na proteção das pessoas e redução da transmissão do novo coronavírus é o uso de equipamentos de proteção individual. Nós iremos falar sobre 2 equipamentos de proteção individual, que são as luvas e as máscaras. Segundo nota técnica da Anvisa, o uso de luvas é necessário somente em situações específicas. Seu uso não garante proteção contra o Covid-19. No caso de evitar o contato direto das mãos com os alimentos prontos para o consumo, no caso das frutas e do biscoito, que você não irá utilizar utensílios como pegadores de colher, você irá colocar luva para servir. O uso também pode ser necessário para a proteção da saúde do manipulador, visando, por exemplo, evitar o contato com materiais que possam irritar a pele. Ou então, se você tiver algum tipo de lesão na pele, você deve colocar a luva. Trocá-las com frequência para não acumular sujeira e se tornar um foco de contaminação. E também trocar quando houver sinais de desgaste. Lembrando que as luvas devem ser colocadas e retiradas por meio da borda que fica próxima ao punho. A lavagem frequente e correta das mãos é uma das estratégias mais importantes para evitar a contaminação e transmissão do novo coronavírus. Aqui temos alguns procedimentos a serem utilizados para lavar as mãos corretamente. Nota técnica da Anvisa cita que os trabalhadores de alimentos devem lavar as mãos sempre antes de começar o trabalho, depois de tossir, espirrar, assoar o nariz ou levar as mãos ao rosto, antes de manusear alimentos cozidos ou prontos para o consumo, antes e depois de manusear ou preparar alimentos crus, depois de manusear lixo, sobra e resto de alimentos, após tarefas de limpeza, depois de usar o banheiro, antes de comer, depois de comer, beber ou fumar, lembrando que fumar não é permitido no local de trabalho, depois de tocar em dispositivos como celulares, tablets e outros, ou seja, regularmente e quando houver qualquer interrupção da atividade de manipulação do alimento. Em relação às máscaras, elas devem ser de uso individual, bem ajustadas ao rosto e cobrir totalmente a boca e o nariz do usuário, sem deixar espaços nas laterais. No caso de máscaras reutilizáveis, como as de tecido, essas devem ser higienizadas corretamente. De maneira geral, recomenda-se a troca a cada 2 ou 3 horas de uso, no máximo. Entretanto, caso você verifique que a máscara está úmida ou suja, você deve promover a sua substituição imediatamente, mesmo que seja em um intervalo de tempo inferior às 2 horas. Evitar tocar a máscara e, quando o fizer por equívoco, higienizar as mãos. As máscaras não devem ser retiradas para falar e nem deslocadas para o queixo, pescoço, nariz, topo da cabeça, etc. Caso precise retirá-la momentaneamente, para atividades inevitáveis, como beber água, seguir as seguintes orientações. Remover a máscara cuidadosamente pela parte de trás, presa às orelhas ou cabeça, de forma a evitar tocar o tecido na parte frontal, onde há alta concentração de gotículas expelidas pela boca e nariz. Proceder com a correta lavagem das mãos, sempre antes de colocar e após retirar a máscara.
Aqui, em relação à higiene e conduta pessoal do manipulador. Além do cuidado com a limpeza das mãos, deve-se atentar também à higiene pessoal e das roupas, sapatos e equipamentos de proteção individual utilizados, como aventais e touca. Deve-se tomar banho antes do início da jornada de trabalho e apresentar uniformes limpos a cada turno, para diminuir o risco de transmissão do Covid-19. Celulares também não devem ser utilizados na área de manipulação de alimentos. Para finalizar esse tópico, deve-se utilizar os uniformes somente no ambiente de trabalho, ou seja, ao chegar à escola, você coloca o uniforme e ao sair você deve retirá-lo. Retirar também todos os objetos de adorno pessoal que possam acumular sujeira nas mãos, como anéis, brincos, pulseiras, relógios, etc. E não apresentar unhas grandes e com esmalte. Portanto, nas áreas de manipulação de alimentos, deve ser proibido todo ato que possa originar uma contaminação, como comer, fumar, tossir, cantar, assoviar ou outras práticas anti-higiênicas. Continuando, vamos falar sobre os materiais de limpeza e desinfecção dos espaços. São eles: o sabonete líquido neutro, papel toalha branco não reciclado, álcool 70% em gel, álcool líquido, água sanitária, detergente neutro, pano descartável, borrifadores para álcool, luvas descartáveis e luva multiuso. A higiene do ambiente. Limpeza é a retirada da parte visível como restos de alimentos, poeira e sujeiras da superfície, nas bancadas, piso, utensílios, pias, entre outros. A desinfecção é a remoção dos micro-organismos, vírus e bactérias. Para a limpeza, indica-se os seguintes produtos: detergente neutro, desengordurantes, limpa-vidros à base de álcool e álcool em concentrações abaixo de 54 graus. Para a desinfecção, indica-se o uso de água sanitária na diluição recomendada pelo fabricante, que está presente no rótulo do produto, o álcool 70% líquido ou em gel. Segundo a nota técnica da Anvisa, deveremos redobrar a higienização das superfícies de alta frequência de contato, como corrimão, maçanetas, acionamentos de torneiras, puxadores de armários, mesas, cadeiras, bancos, eletrodomésticos e outras superfícies de contato. A legislação determina que imediatamente após o término do trabalho, devem ser limpos cuidadosamente o chão, incluindo o deságio, as estruturas auxiliares como bancadas, pias, mesas de apoio e as paredes da área de manipulação de alimento. A higiene das salas e banheiros. As superfícies, utensílios e objetos de aula devem ser limpos e sanitizados a cada troca de turma ou sempre que necessário. Reforce a limpeza das mesas e cadeiras das salas de aula a cada troca de turno e aumente a frequência de higienização dos banheiros. A higiene de bebedouros deve iniciar a limpeza externa pelas torneiras de saída de água e em seguida as paredes externas. Realizar com água, detergente neutro e esponja. Enxaguar com água pura e secar com pano limpo. Friccionar o álcool 70% 3 vezes em todo o bebedouro, especialmente nas torneiras de saída de água. Nos refeitórios, as mesas devem ser organizadas de modo que o distanciamento seja de no mínimo 2 metros para a educação infantil e 1,5 metro para o ensino fundamental. Devemos também fazer marcações nas mesas, cadeiras, alertando os alunos quanto ao espaçamento. Estabelecer horários para cada turma, permitindo revezamento e tempo para higiene do local. As refeições poderão ser oferecidas dentro das salas de aula, se necessário, para que se mantenha o distanciamento obrigatório. A presença de professores e funcionários é necessário para garantir que os alunos evitem contato físico e orientar professores
e aluno sobre a higienização das mãos antes das refeições. Em relação à higiene de utensílios, as louças e utensílios eles devem ser preferencialmente de vidro ou inox e devem ser higienizados com detergente neutro sem diluição, que é o processo de limpeza, e com o processo de desinfecção finalizar com sanitizante, que é borrifando álcool 70% ou utilizando uma solução clorada, na composição de 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. No caso de utilizar a solução clorada, você deve realizar um enxágue da superfície após o uso. A higiene dos equipamentos também segue o mesmo processo da higiene de utensílios. E você deve higienizar os fogões, as bancadas, as mesas de apoio, antes e após o uso. Lavar e desinfetar as tábuas de corte após o uso. Lembrando que você deve colocar as tábuas de corte de molho na solução clorada por no mínimo 15 minutos. Lavar os panos de prato diariamente e realizar a troca sempre que necessário. Em relação à higiene dos alimentos, quando o alimento possui 2 embalagens, descarte a embalagem externa antes de guardar o produto. Retire e descarte folhas, partes e unidades dos vegetais e frutas que estejam estragadas ou danificadas. Vegetais e frutas devem ser lavados e higienizados com solução clorada antes do armazenamento. E deve seguir o processo de lavar em água corrente os vegetais folhosos folha a folha, frutas e legumes 1 a 1, colocá-los em solução clorada por 15 minutos, na composição que é de 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água, e enxague-os em água corrente e armazene-os adequadamente em recipientes plásticos, colocando-os na geladeira. Temos aqui alguns cuidados durante o preparo dos alimentos, que é realizar a higienização de superfícies e utensílios após manipular os alimentos crus, cozinhar bem os alimentos, pois vários micro-organismos, como vírus e bactérias, que são causadores de doenças, eles são sensíveis ao calor. E evitar que os alimentos cozidos entrem em contato com os crus, pois isso vai impedir a contaminação cruzada. E agradecemos a atenção. Até mais!